Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem, Aracélia? Sil, tudo bem com você? Está de férias? Chegou cedinho hoje. Ei, Jô, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Marcos Paulo. E aí vocês já vão me dando retorno. Está amando suas férias, Sil? Me dá um retorno do som, tá, gente? Me fala como que tá. A imagem está legal. Ei, Marcinha. Márcia, minha vizinha de frente, a gente se vê mais aqui agora do que pessoalmente, né, Márcia? Tudo bem, né, gente? Vamos para mais uma. Ó, semana passada, assim que eu dei tchau para vocês, caiu o Instagram e eu não consegui salvar. Então, vamos ver. Hoje eu tô fazendo um backupzinho aqui, tô tentando. Se acontecer algum problema, vamos tentar. Né? Ei, Rafa e Ellen, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com vocês? Senti sua falta semana passada, Ellen. Gente, então vamos para mais um assunto assim maravilhoso. E eu quero deixar claro aqui, gente, para o pessoal que está acompanhando e quem está me seguindo aí, que tem alguns assuntos, cada pessoa segue uma linha, né, de pensamento, uma linha de estudo, né? E eu gosto muito de falar dessa transformação de vida, dessa mudança de vida. Porque quando eu comecei a estudar, né, mudança de paradigmas, quando eu passei a estudar sobre crenças, então isso tudo foi mexendo muito com a minha vida, foi mexendo muito comigo, e eu percebi essas mudanças. Então hoje eu adoro esse tema. Então a gente sempre vai, por mais que eu aborde vários temas, né? O assunto principal vai ser essa transformação de vida, essa mudança de vida, que eu acho que é uma coisa que todos nós estamos buscando, né? Então a vida está em constante mudança, a nossa vida está em constante mudança, o mundo está em constante mudança e a gente tem que acompanhar isso, né? Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente melhorar. Então por isso às vezes eu vou voltar sempre num assunto, o estudo da mente humana, como que funciona tudo isso, e isso é bom que a gente vai reforçando, né, essas questões, a gente vai reforçando esses pontos, que eu acho que isso é importante para gravar, para ficar isso no nosso subconsciente. E hoje eu escolhi esse tema, né? O seu mundo exterior é o reflexo do seu mundo interior, que na verdade é um mundo de espelhos, né? Porque tudo que acontece na nossa vida depende da gente, né? Não depende de nada externo, na verdade. Então vamos lá, já compartilha aí a live, já compartilha com os amigos de vocês, né? Convidem outras pessoas para participar do nosso grupo aqui toda quarta-feira. Eu estou aqui às 8 horas. Né? Se vocês não se inscreveram ainda no meu canal lá no YouTube, vai lá, se inscreve, que lá também tem outros vídeos, né, que eu falo sobre outros assuntos que eu tenho certeza assim, que vai ajudar muita gente. Então chama mais pessoas e vocês vão me ajudar a atingir meu objetivo, que é alcançar o maior número de pessoas para ajudar nessa mudança, nessa transformação, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho aqui depois sobre a live da semana passada. Se der tempo eu vou abordar um pouquinho o assunto, tá bom? Então muito obrigada por vocês estarem aqui.
né? Boa noite aí mais uma vez para quem entrou, para quem chegou um pouquinho depois. Eu já tinha dado boa noite para algumas pessoas. E eu quero começar hoje contando uma história para vocês. Uma história, uma historinha mesmo, tá? Que tinha uma casa num lugarejo e uma casa que as pessoas falavam que era uma casa abandonada, né? E tinha uma casa polêmica, ela tinha o nome de Casa dos Espelhos. E todo mundo ficava curioso por causa dessa casa, todo mundo queria conhecer essa casa. Por quê? Algumas pessoas entravam lá e saíam maravilhadas com a casa. E outras diziam que a casa era mal assombrada. Então, principalmente os adolescentes, as pessoas mais novas, né, tinham essa curiosidade de conhecer essa casa e de saber quantos espelhos tinha essa casa, né, que todo mundo falava dela. E aí dois adolescentes, da fase da adolescência para a fase adulta, que eram pessoas completamente diferentes, né, muito da paz, sabe, aquela pessoa tranquila, super amável, que se dava bem com tudo, estava bem com todo mundo, e o outro cara brigão. Então eles entraram numa discussão e falando sobre a casa e vamos para o desafio. Aí resolveram entrar na casa. E eles tinham medo, todo mundo tinha medo do que ia encontrar, porque cada um tinha uma opinião. Gente, aqui passa trem aqui perto e faz um barulho aí de vez em quando, vocês já devem ter percebido, né? Mas é rapidinho. E aí o primeiro falou, quem vai primeiro? Aí o cara que era boa paz falou assim, eu vou. Ele entrou na casa, ficou lá. Na hora que ele entrou, ele ficou encantado com a casa. Quando ele entrou e ele olhou como que estava tudo lindo, que era tudo arrumado, as pessoas trabalhando, ele olhava as pessoas cuidando da casa, e a casa com uma energia, um perfume, toda florida, né? Uma casa, uma decoração maravilhosa. Ele ficou encantado com a casa. Ele olhava assim e falou, nossa, como que podem falar que essa casa é horrível, que é uma casa mal assombrada? Então ele ficou encantado com aquilo, saiu e falou, não, realmente tem alguma coisa errada aí. Quando ele saiu da casa, o rapaz, que era o brigão, falou assim, e aí, o que você encontrou lá dentro? Ele falou assim, nossa, eu estou encantado com a casa, não é nada disso, não tem nada de mal assombrado essa casa. Entra lá para você ver. Aí o cara ficou empolgado, porque apesar de ser brigão, de ser uma pessoa né, que brigava com todo mundo, que não se dava bem e muito polêmica, ele tinha medo. E aí ele entrou na casa. Quando ele entrou na casa, ele ficou pasmo com o que ele viu. E aí ele voltou, ele olhava, ele não estava acreditando no que ele estava vendo. E aí quando ele voltou, ele virou e falou assim, cara, você tá louco? Essa casa é mal assombrada, eu não vi nada disso, a casa é feia, a casa é bagunçada, tá toda desarrumada, uma energia péssima, as pessoas brigando lá dentro, pessoas horríveis, discutindo uma com a outra. E aí vem a pergunta, qual dos dois estavam certos? Qual dos dois estava falando a verdade? E os dois estavam falando a verdade. Porque a casa tinha o nome de Casa dos Espelhos. Porque as pessoas que entravam ali enxergavam conforme o seu ponto de vista, conforme as coisas que elas tinham dentro delas. Então elas viam no externo o que elas eram, o que elas tinham na verdade dentro delas. Então aí fica, né, qual, né, a moral aí dessa historinha. A gente enxerga aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem dentro da gente. E por isso eu quis começar, porque é o tema, né, da live de hoje. Então o mundo exterior, né, ele é o reflexo do nosso mundo interior. E a gente conhece, a gente convive com muitas pessoas diferentes. A gente convive com pessoas com crenças diferentes, que foram criadas de formas diferentes. Então, todo julgamento que a gente faz, todas as críticas que a gente faz,
E eu tô falando porque eu fui uma pessoa muito crítica. Eu tinha, né? Eu ainda fico me vigiando, ainda fico me observando e para entender melhor as pessoas. Porque da mesma forma que eu tinha esse senso muito crítico comigo, eu tinha com as outras pessoas. E o que a gente tem que entender para a gente viver bem? As pessoas são diferentes. E na verdade ninguém tem culpa disso, né? Por quê? Até você não saber como que você é, o que existe dentro de você, como que foi formado tudo isso na sua mente, por que você faz o que faz, por que você acredita no que você acredita, por que você age da forma que você age. Então, até você entender isso, você age conforme as suas crenças. Você faz aquilo que você aprendeu. Você é, na verdade, um conjunto de crenças. E crenças aqui, né, para quem está entrando agora há pouco tempo, é aquilo que você acredita, tudo que você aprendeu e tudo que você acredita. Tem outras lives, eu falo sobre como funciona a sua mente, como que você recebeu as informações. Isso desde a infância, desde lá do útero, quando você estava no útero da sua mãe. As coisas que você ouvia, o que você aprendeu, as coisas que você sentia e depois quando você era criança, quando você era bebê, tudo isso foi formando a sua mente, tudo isso foi formando as suas crenças. Então nós somos um conjunto de crenças e essas crenças são as nossas verdades, né? O que você... Aí a gente tem que pensar no seguinte, quais são as nossas verdades? O que eu acredito? Como que eu enxergo a vida? Eu sempre faço essa pergunta, o que você acredita sobre relacionamento? O que você acredita sobre trabalho? O que você acredita sobre o amor entre duas pessoas? O que você acredita sobre família? O que você acredita sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre abundância? O que você acredita sobre estudo? As pessoas precisam estudar, não precisam estudar? Só quem estuda é que se dá bem na vida? Quais são essas crenças que a gente tem, né? O que eu penso sobre amizade? O que é ser amigo? É ficar passando a mão na cabeça? É concordar com tudo que eu faço? Então, essas são as nossas crenças. São essas crenças que a gente tem que questionar. São essas crenças que a gente vem carregando e que fica na nossa mente durante tanto tempo, né? E se a gente não questionar e se a gente não mudar, a gente vai repetindo. E tudo que você sabe hoje foi ensinado por alguém. Né? Tudo que você sabe hoje, a não ser as coisas que você já se questionou e buscou, né? Essa outra verdade, esse outro lado. Mas você aprendeu com alguém te ensinou, provavelmente os seus pais, as pessoas que cuidaram de você. Então a formação da nossa mente até os 6 anos de idade é muito, muito, muito importante. Para vocês que tem bebezinho em casa, que tem criança em casa, eu já falei isso aqui, muito cuidado com as afirmações que vocês falam, muito cuidado com o que essas crianças presenciam, com o que essas crianças veem, com o que elas escutam, porque a mente delas está aberta. Então, como elas não têm a capacidade de questionar, elas vão aceitar tudo como verdade, né? Então, se você fala, por exemplo, mulher, se fala, homem nenhum presta, e seu filho está escutando isso, sua filha está escutando isso, ela vai crescer acreditando que homem não presta. Mulher não ama ninguém, nenhuma mulher... Sabe essas frasezinhas que você escuta o tempo todo, que são frases feitas que alguém falou e as pessoas saem repetindo. E isso vira uma crença. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado e questionar as nossas verdades. E começa a questionar com quem você aprendeu isso.
Porque isso é que vai te formar, isso que vai fazer você enxergar o mundo exterior. É isso que vai fazer você enxergar o seu mundo externo, o que está acontecendo lá fora. É a visão que você vai ter, conforme aquilo que você acredita. Né? As nossas crenças, gente, elas governam a nossa vida. As nossas crenças, tudo que você procura, todas as respostas que você procura na sua vida, elas estão dentro de você. Então, todo o conhecimento que você tem, tudo que você aprendeu, e essas crenças é que vão formar a pessoa que você é. Né? Então, por que isso? As pessoas, e a grande questão é, não ensinaram a gente, ninguém ensinou a gente a conhecer a gente mesmo. Não ensina. E não ensinou, não é porque não quis, não ensinou porque era assim, acreditava, tinha suas crenças também. Então não ensinou porque também não aprendeu dessa forma. Então as pessoas são como são porque elas aprenderam a ser assim. Por isso são pessoas diferentes, nós somos tão diferentes. Temos personalidades diferentes, por isso nós temos conceitos diferentes. E a gente está aqui aprendendo para questionar tudo isso e buscar a verdade de tudo, para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, entender quem a gente é, como a gente funciona, por que isso está acontecendo comigo. A gente vai falar daqui a pouquinho por que as coisas acontecem com uns de uma maneira, com outros de outra maneira. Como nós agimos, por que nós agimos. E não ensinaram a gente a pensar. O maior dom que nós temos, que é o de pensar. A maior capacidade que nós temos, que nos difere dos outros seres, que é pensar. E não foi ensinado para a gente a pensar. Ensinaram a gente repetir. É assim, ó. É assim que faz. Então, aquelas frases, que você vai aprendendo, que você vai repetindo, que seu pai fala, que a sua mãe fala, que as suas tias falam, e você vai aprendendo aquilo, você vai assimilando. Quantas coisas hoje, aí eu vou entrar num questionamento aí com vocês, quantas coisas hoje que vocês criticavam quando eram mais novos e vocês fazem igual aos seus pais? Quantas coisas hoje a gente repete da mesma maneira? Aí você fala assim, é igual a mãe, é igual o pai. Só aprendeu dessa forma, aprendeu assim, viu o tempo todo falando assim, ouviu o tempo todo o pai e a mãe falando dessa forma. E como vai ser diferente? Então, vamos começar a questionar tudo isso. Quando você questiona as suas verdades, se você convive bem com tudo, se você acha que tá certo, mas eu acho que a gente tem que fazer esse questionamento, porque pode não ser dessa maneira. E não é que os pais estão errados, não, gente. Não é que eles estão errados. Eles também aprenderam assim. As pessoas às vezes agem de certa maneira e têm as suas crenças porque elas aprenderam também daquela maneira. Agora, a partir do momento que a gente sabe que pode ser diferente, aí se você quer ficar reclamando da vida e não faz as coisas diferentes para mudar, aí você está caindo na sabotagem, que é o que a gente falou na live passada. Então não é culpa de ninguém, não tem culpa. Tem você ter consciência, a partir do momento que você tem consciência, e você tomar uma atitude diferente para poder melhorar, tá? E isso realmente, Ellen, autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai fazer a gente melhorar, é o autoconhecimento que vai levar a gente para um degrau, acima, ou vários degraus. Então, é o autoconhecimento que vai ajudar a gente a melhorar, a se desenvolver como pessoa e a entender melhor a gente mesmo e entender o outro,
E como nós não aprendemos e entendemos como nós somos, a gente busca as respostas lá fora. Quando você não sabe como você é, quando você não entende como você é e quando você não tem esse entendimento, você começa a buscar as respostas no externo e elas não estão lá. Elas estão aqui dentro. Elas estão aqui dentro. Quantas vezes eu busquei resposta no outro, eu vi as pessoas fazendo, eu falei assim, não é possível, então se eu fizer dessa maneira, eu também vou ter esse resultado, mas é a vida do outro, é o outro que está vivendo aquela experiência com a verdade dele, da forma que ele entende, né? Eu preciso entender, pode ser que aconteça até da mesma maneira, que eu vejo alguém, né, e eu tenho uma referência e aquilo vai dar certo para mim, mas se eu não entender, se eu não aprender o que significa aquilo, a probabilidade de dar certo para mim é muito pequena, porque eu vou ficar patinando, né? Eu não vou conseguir andar, porque sem entendimento a gente não vai em lugar nenhum, né? Eu postei um vídeo, eu não sei se vocês viram, foi um post, meu último post essa semana no Instagram, que fala sobre isso, percepção. Qual a percepção que você tem das coisas? E aí, na hora que eu recebi, foi até o Marcos Paulo que me mandou, na hora que eu recebi, eu compartilhei logo, criei um texto e compartilhei. Depois vocês vão lá e dá uma olhadinha no vídeo. É a sua percepção, é como você enxerga. E como tem diversas formas de você ver as coisas, de entender como as coisas funcionam. Então no vídeo fica muito claro isso, né? Tudo que você enxerga no mundo externo é coerente com a percepção que você tem das coisas. Como isso está na sua mente? Como é que você enxerga isso? O que você aprendeu sobre isso? O que você aprendeu sobre amor, sobre carinho? O que você aprendeu sobre amizade? Você vai enxergar isso. Você vai enxergar dessa forma. E isso, gente, é tão libertador, né? E essas verdades, elas são tão libertadoras e muitas vezes dói. Normalmente a verdade dói muito, né? Quando às vezes você consegue entender e às vezes a gente fica fugindo dessas verdades para não enxergar aquilo que a gente precisa enxergar, né? Eu várias vezes eu já chorei muito, já assim, com verdades que foram ditas para mim, né? E o que dói é o que você precisa ouvir. Você precisa ouvir, porque se doeu, né? Tem uma frase, se doeu, leva para casa que é seu. Então, se doeu é porque tem alguma coisa que você tem que curar. Alguma coisa que mexeu com você ali. O nosso corpo é totalmente emocional. Nossa mente, o nosso subconsciente é emocional. E às vezes a gente não percebe de forma consciente, com o nosso consciente, mas o subconsciente está ali e ele não vai mentir, porque as nossas emoções estão no subconsciente. Se mexeu com o seu emocional, é porque alguma coisa tem em você. Então a gente tem que buscar isso daí, né? A maneira com que você vê os acontecimentos, com que você percebe os fatos, com que você critica, como que você vê as pessoas, como que você enxerga o mundo, como que as coisas estão acontecendo, né? Então a gente tem que começar a questionar isso. E a nossa vida, é o que eu falei, é o reflexo das nossas crenças, daquilo que a gente acredita como verdade. E os nossos resultados, né? Quando a gente fala assim, meu Deus, será que tá tudo dando certo para mim? Ou então você reclama de um resultado que você tem. E como que você descobre isso? É exatamente por esses resultados. Então começa a perceber os resultados que você tem na sua vida. Quando eu falo resultado, gente, mais uma vez eu quero deixar claro aqui, os resultados é tudo o que acontece, é a sua vida no geral. O que acontece, como você é,
as coisas que você faz, né? Como que está a sua vida hoje, em tudo, no seu trabalho, na sua casa, com seus pais, com a sua família, com seus amigos, tudo isso são os resultados que você tem, né? Então a gente pensa, sente, age e tem um resultado, tá? E uma coisa que a gente precisa entender muito é sobre a nossa vibração. O corpo, gente, nós temos energia, né? O nosso corpo é energia, nós temos, né, o nosso sentimento é energia, as nossas emoções são energia e a gente transmite isso, né? Então a gente conhece pessoas que nos transmitem uma energia muito boa e tem outras que não. E a gente consegue sentir isso. Se a gente consegue sentir, você tem que acreditar, a gente tem que acreditar que isso existe. Então tudo é energia, né? E apesar de ter uma teoria de que os opostos se atraem, o semelhante atrai semelhante. Por quê? Aquilo que você acredita é o que você vai atrair para você. Imagina uma pessoa que quer passar num concurso público, mas ela acredita que aquilo não é para ela. Ah, mas eu nunca vou ser capaz de passar. Tem uma vaga só. Você acha que essa pessoa vai estudar para passar? Se ela não acredita naquilo? Né? Então, assim, não vai. Ela vai ficar reclamando, ela vai ficar se lamentando, vai ficar questionando por que ela não fez, por que ela não consegue e outros conseguem. Mas e a autossabotagem, né? Que eu falei na live passada. E a autossabotagem que vai fazer a própria característica maior que ela tem, vai fazer com que ela se sabote. Então, vamos pensa nisso tudo, né? Quais são as suas crenças, o que você acredita. E aí, olha só, vocês já perceberam que as pessoas que estão sempre acostumadas a serem vítimas, que vivem no vitimismo, tudo acontece com elas, tudo tem um culpado, as coisas, né? A culpa é de alguém, é de alguma coisa. Então, essas pessoas vão ser sempre coitadas, essas pessoas vão estar sempre nessa situação. As pessoas que a gente denomina, as pessoas fracassadas, né? Fracassadas no sentido, já falei aqui para vocês, fracassadas no sentido de não conseguir ter êxito naquilo que ela se propõe. Que fala que nada dá certo para ela, vai continuar não dando certo, porque ela acredita que não dá. Então, quando você reclama, você está pedindo mais daquilo. Clamar é você pedir mais. E quando você reclama do que você não quer. E aí você vai pedindo mais daquilo que você não deseja. E normalmente as pessoas que têm fracasso, que não conseguem, não têm êxito nas coisas que elas fazem, elas entram num vitimismo, né, e colocam a culpa em alguém, em alguma coisa, e reclamam por não ter conseguido. E como que a pessoa vai agir e vai fazer diferente, né, e vai ter aquilo que ela deseja, entre aspas, né? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho o que é você desejar alguma coisa, né? As pessoas que acreditam que são incapazes, que não conseguem fazer nada, que não são inteligentes o suficiente para conseguir alguma coisa, né, para estudar ou para conseguir, o que eu falei, passar num concurso, para entrar numa universidade, essas pessoas nunca vão vencer seus desafios, porque elas acreditam que elas não são capazes. Então essa crença, esse acreditar, é que a gente tem que mudar isso. Começa a questionar quais são as suas crenças. E o contrário também, pessoas prósperas, pessoas abundantes, pessoas saudáveis, pessoas alegres, só vão transmitir mais dessa energia. E essa energia só vai voltar mais para elas, porque aquilo que a gente doa é o que a gente recebe. Então, quando eu tenho uma vibração de prosperidade, de abundância, de alegria, de gratidão, quanto mais eu agradeço, mais eu tenho.
porque eu estou agradecendo pelo que eu já tenho. Então eu vou ter mais aquilo, eu vou conseguir mais. A vida dá mais do mesmo, gente. O semelhante atrai semelhante. É essa vibração, né? Aquilo que você emana, aquilo que você doa, aquilo que você está transmitindo, é o que vai voltar para você. É a lei do espelho. É a casa dos espelhos. É a história que eu contei no início da live. Então você entra nessa vibração, aquilo que você é por dentro, aquilo que você sente, a maneira que você vai enxergar as coisas. E se você não enxerga, se você tem isso dentro de você e de alguma forma aquilo tá abafado, né? Porque ao longo da nossa vida, gente, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E a gente tem os obstáculos da vida, a gente tem as tribulações da vida, e isso vai fazendo com que a gente vá aprendendo e criando as camadas, né, que não são, na verdade, quem nós somos. Né? Imagina uma cebola, né, que tem várias pétalas, aquilo foi criando. Né? E ali dentro está a essência da cebola, é dali que nasce o broto da cebola, não é da lateral, não é da pétala dela, é lá da essência dela. Né? E assim de todas as plantas que germinam. Então a gente tem que entender assim, nós vamos criando essas camadas ao longo da vida, a gente vai umas casquinhas, né? Aquelas cascas que vão criando, que vão de repente abafando e tampando realmente quem nós somos. A gente tem que começar a tirar isso, tirar e buscar isso lá na nossa essência, buscar isso no nosso verdadeiro eu, em quem a gente é realmente e quem a gente quer ser, porque é dali que a gente vai conseguir tudo que a gente quer, né? Não é de fora, tá? Então, começa a vibrar nessa energia de alegria, de prosperidade, de amor, né? de felicidade, de gratidão por tudo que acontece. Os problemas estão aí para fazer a gente crescer, para fazer a gente melhorar, né? Para nos mostrar que a gente é capaz, é ali que a gente tem que melhorar. E se a gente enxergar dessa forma, as coisas vão melhorar. Mas se acontecer o problema e você se vitimar e você achar que aquilo só acontece com você, ai, mas só acontece comigo, tudo de errado acontece comigo, né? E o poder que a palavra tem. Se você já está declarando que tudo de errado acontece com você, como é que vai acontecer algo bom? Como é que vai acontecer algo certo? Né? Então olhe para os seus resultados, olhe para os acontecimentos da sua vida e perceba que aquilo ali acontece por causa das suas crenças. Aquilo ali, todos os resultados dos acontecimentos são devido àquilo que você acredita. E isso dói, gente, porque às vezes você fala assim, meu Deus, como que eu posso querer isso para mim? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, muitas vezes, né, você fala assim, mas eu não queria isso, eu não queria que acontecesse dessa forma, eu não desejei isso para mim, de forma alguma. Eu não desejei aquele assalto, não desejei aquele acidente, eu não desejei aquela briga, né, aquela discussão, eu não desejei uma separação. Gente, você não desejou, mas você não criou aquilo que você queria. E quando a gente não escolhe, né? Quando a gente não escolhe alguma coisa na vida, a vida escolhe pra gente. E isso as possibilidades, elas existem. E é você que tem que escolher. E quando você escolhe, você determina para você quem você quer ser, o que você quer fazer. E se você não escolhe, você não vai em direção àquele seu objetivo. Então você fica vulnerável. Você fica vulnerável, suscetível aos acontecimentos. E aí você fala assim, eu não escolhi. Aí você pergunta, mas o que você escolheu? Nada. Mas eu sei que isso eu não queria para mim. Então, se você não sabe o que você quer, você não está agindo em direção àquilo. Então as coisas estão aí, estão te escolhendo.
Aí você entende isso como vitimismo, como vítima, como um acontecimento. E aí culpa tudo e todo mundo. Né? E aí foi Deus que quis e Deus não quer isso de forma alguma. Deus só quer o melhor para nós. Tudo de bom, tudo de maravilhoso. A escolha é nossa. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos conforme aquilo que nós acreditamos. Se eu acredito que a minha vida vai ser uma vida maravilhosa e eu faço tudo para que isso seja dessa maneira, vai ser. Assim vai ser. Né? O que você quer, assim vai ser. Então não existe, gente, sorte ou azar. Não existe sorte ou azar. Existe você criar a sua realidade. Existe você você desejar aquilo e você ir em direção ao propósito que você tem, aos objetivos que você tem. E aí, quando você entra nessa vibração, as escolhas, né, o que você vai ter para você, aquilo que você vai atrair para você, vai ser congruente com o que você acredita, com a sua maneira de sentir, com a sua maneira de agir, com a vibração que você tem, com a energia que você transmite. Isso vai acontecer, isso vai vir para você. Isso sim é você, isso não é sorte e nem azar. É você ter aquilo que você quer, aquilo que você é. Por isso tem muita gente que fala assim, cada um tem o que merece. O merecimento é a gente que escolhe estar aqui dentro. Se eu acho que eu sou merecedor de ser a pessoa mais feliz do mundo, e eu tenho que acreditar nisso. Nós nascemos para dar certo. Eu tenho que acreditar nisso para eu ir em busca dessa felicidade, de tudo que existe de melhor. Né? Se eu não acreditar nisso, se eu não achar que eu sou merecedora disso, quem vai achar? Quem vai achar? Se você não deseja alguma coisa para você, você tem que se cuidar para que aquilo não aconteça, para que isso não venha para você. E não ficar aberto a essas possibilidades, né? E entrar numa vibração, deixando que as coisas cheguem para você de determinada maneira. Então, se você não deseja algo, escolha o que você quer. Entre nessa energia, nessa vibração, tá? Então, tem muita... Eu até, né, fiquei pensando em alguns exemplos. Eu não gosto muito de falar especificamente, mas são coisas generalizadas, né? Como eu já falei aqui, as mulheres que acreditam que o homem não prestam, adivinha o que vai aparecer para a vida delas? Se elas acreditam que o homem não presta, adivinha o que elas vão ter? Homens que não prestam, só vai atrair isso, porque é o que elas acreditam, né? Se você acredita que quem nasce pobre morre pobre, não vai ser rico nunca, não vai ter dinheiro nunca, porque você não acredita. Você acredita que se você nasceu assim, né? O espírito Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você assim, e você sempre assim. Então, isso é uma crença sua. É uma crença sua, isso é a coisa mais normal da gente ver aí fora. Você acredita que o mundo é injusto, que as pessoas são injustas, que você é sempre vítima de todos os fracassos, que tudo de errado acontece com você, que você é sempre injustiçado? Adivinha o que vai acontecer com você? Vai ser sempre injustiçado. Né? Porque é o que você acredita, é a casa dos espelhos, você só vai enxergar isso, a sua mente não vai ficar aberta para enxergar outras coisas, você vai ter pessoas maravilhosas na sua vida e você não vai enxergar isso, e quando elas aparecerem, você não vai dar oportunidade para elas, porque isso não faz parte do seu eu de dentro. Então comece a questionar as suas crenças. Se você gente, doenças, existem estudos que as doenças, a maior 90% das doenças, elas estão na mente, elas são emocionais, porque as pessoas ficam com aquilo na cabeça. Então tem pessoas que se curam, né, porque acreditam realmente, tem coisas que você fala assim, não tem explicação. Tem explicação.
Tem explicação. Muitas pessoas... Gente, vocês acreditam que tem pessoas que não se curam de determinada doença? Isso eu não estou falando eu não, tá, gente? Isso são pesquisas, tem cientistas pesquisando isso. As pessoas não se curam de determinadas doenças porque aquela doença, a maneira com que ela está, ela atrai pessoas, ela acha que ela vai ganhar o carinho de outras pessoas, que ela tem amor, que ela tem carinho, que ela tem atenção, porque ela é doente. E aí, aquilo é o que eu falei na live passada, é o ganho secundário, para ela é mais importante do que se curar. Então, ela não acredita, para ela tá bom. E reclama de ter a doença, de estar doente, mas é aquilo que ela quer, na verdade. No fundo, não é a doença em si, mas o ganho que ela está tendo. Então, ela está alimentando. Aí você fala, eu não quero, mas quem disse que eu quero ficar doente? Eu não quero ficar doente. Mas o que você quer? Ganhar o carinho das pessoas, o paparico, porque você está doente? Então, indiretamente, você quer a doença, né? A pessoa já vem predestinada, acredito eu. Eu já pensei isso, Ana, mas eu não penso mais. Não vem predestinada. Porque você pode escolher, você tem esse poder, né? Esse predestinamento, não, você pode mudar tudo isso, né? Eu já acreditei nisso. E estudando hoje, né, a mente, como funciona, o poder que a gente tem, o poder que Deus nos deu, eu não acredito nisso. E tudo pode ser mudado. Depende de como você age, depende do que você quer, qual objetivo você tem, né? Então, essa predestinação, hoje eu já aceitei isso e hoje é uma das verdades que eu questiono. Porque muita coisa eu achava que seria dessa maneira, porque aquela famosa frase, né, árabe, estava escrito, já estava escrito. Não estava escrito, né? Hoje eu não acredito mais nisso. Eu acredito que a gente consegue mudar tudo que a gente quiser, tá? E realmente, Oeli, esse livre-arbítrio são as nossas escolhas. Você escolhe, né? Você escolhe ser saudável. Aí você fala assim, não, mas a doença veio... A gente abre essas portas, gente. A gente abre essas portas. É uma discussão bem profunda, bem científica, mas por isso que eu falo, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer mais sobre a gente, ler mais sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, porque a gente tem um poder incrível na nossa mente. A gente tem um poder enorme. E às vezes a gente direciona a nossa mente para uma coisa que não vai levar a gente para onde a gente quer. Lembra que eu já falei com vocês? A nossa mente não entende a palavra não. Não. O nosso subconsciente, ele tá ali com sentimento, né? O universo trabalha com sentimentos. Então, aquilo que você sente é aquilo que vai trazer, que vai ser atraído para você. O sentimento comanda tudo. O que você visualiza, aquilo que você deseja, né, e que você sente. E hoje eu entendo o agradecimento, a gratidão, o que é a gratidão e como que ela interfere na nossa vida. Porque normalmente você agradece depois de ter algo. Eu hoje agradeço antes de ter. Eu agradeço por eu ter a possibilidade de ter. E eu me imagino daquela maneira. Eu me imagino como eu quero estar, eu me imagino tendo aquilo que eu desejo, eu imagino sendo quem eu quero ser. E eu já agradeço por isso. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Hoje depois de muito tempo, eu entendi o que é ter fé. É acreditar que já é real. Isso é ter fé. As outras coisas que as pessoas acham que é fé é você ter esperança, né? E é diferente. Você ter fé é acreditar que já é real, é acreditar que é possível, que você já tem aquilo que você deseja, né? E acredito em energia, a energia existe. Gente, tudo é energia, tudo é energia.
O nosso corpo é energia, nosso pensamento é energia. E tudo que a gente vê como em forma de matéria é energia condensada. Aí já é um lado bem físico, científico, mas é energia condensada e tudo depende, ela está ali conforme a vibração que ela tem. Né? Lá no portal tem uma aula falando sobre energia, que eu explico, né, as diversas fases. Então, e faço umas comparações para as pessoas entenderem o que é energia. Então, tudo é energia e ela vai vibrando de forma diferente. O nosso pensamento é energia, mas a vibração é tão alta, que a gente não consegue ver. Então, quanto mais alta a vibração, menos visível ela é. Aquilo que você vê, o computador, a tela que você está vendo aí agora é energia condensada e ela tem uma vibração mais baixa, por isso ela é matéria, você consegue ver, senão você não consegue. Isso é entendimento, isso é você estudar e aí você começa a perceber as coisas. Sentimento é energia, então você sente, você não pega, mas você sente, né? E transmite isso. Então, gente, tudo começa e termina em nós, né? Então tenha objetivos, tenha metas, saiba aquilo que você quer para você ir atrás daquilo e questione as suas crenças. Aquilo que você doa volta para você. E nós somos seres, gente, feitos de hábitos e esses hábitos é que guiam a nossa vida. Então quais são os hábitos que você tem? Né? Quais são os hábitos? Você faz todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito? Né? E isso funciona, gente, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, se você tem hábitos que não te fazem bem, você vai ter cada vez mais aquilo, porque esse hábito, se não te faz bem, tudo depende da qualidade do pensamento que você tem. Né? Então, esses hábitos que governam a nossa vida, eles funcionam tanto para aquilo que você quer, que você gosta, quanto que para você não gosta. Por isso a gente tem que se questionar e ficar atento o tempo todo. Né? E a qualidade dos nossos pensamentos, quando eu falo em qualidade do pensamento, eu estou falando do poder que você tem, daquilo que você pensa. Você pensa sempre para melhorar? A qualidade é vamos para vocês entenderem melhor, o positivo e o negativo. Os seus pensamentos te levam para onde você quer ou para onde você não quer? Você pensa, quando você tem medo de alguma coisa, você pensa mais no que não vai dar certo, né, no que está te causando medo, ou você pensa na possibilidade de dar certo, na sua realização, naquilo que você quer? Porque tudo depende do foco, e tudo que você foca expande, a sua mente enxerga. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem clássico. Quando você, vamos imaginar que você quer comprar um carro, e aí você escolhe um modelo de carro. Vocês já perceberam quantos você vê na rua depois que você escolheu? A mulher, quando está grávida, quanta mulher grávida você vê na rua? Você acha que está todo mundo grávido? A mulher, quando está grávida, quando eu estava grávida, eu nunca vi tanta mulher grávida. Mas por quê, gente? Era a minha realidade, era aquilo que eu estava focada naquilo. Então a minha mente, a nossa mente entende isso. Ela vai me mostrar mais daquilo. Olha como que as coisas acontecem na vida da gente e a gente não percebe. Então, hoje, entendo, então você está com foco em determinada coisa e por isso que a gente fala, tudo que você foca expande, você passa a observar mais aquilo que você está focado. Então, se você foca no que você não quer ou no que é negativo para você, você só vai enxergar aquilo. Como que você quer enxergar o que é bom se você está focando no que é ruim? Como que você quer conseguir enxergar aquilo que você deseja se você está focado no que você não quer? Não quero ficar doente, não quero ter isso, não quero ter aquilo.
o que você quer, foca no que você quer. Eu quero ser saudável, eu quero ser alegre, eu quero ser uma pessoa expansiva, eu quero ter um emprego maravilhoso, eu quero trabalhar naquilo que eu desejo. E pensa dessa forma. E não ficar reclamando do trabalho que você tem. Porque aí você está focando no que você não gosta, no que você não quer. Tá? Espero que isso tenha ligado uma chavinha aí, porque isso, gente, como, né, dizem alguns mentores aí, é uma dica de milhões, né? Então tem muitas pessoas que são pessoas de sucesso hoje e que entenderam isso. Foi através do entendimento, entenderam dessa forma, né? Então, gente, a única pessoa capaz de mudar alguma coisa na sua vida é você. A única pessoa que é capaz de transformar a sua vida é você mesmo, não é mais ninguém. Quer um ar-condicionado? Ah, não vai demorar. Quando eu mudo, tudo muda, gente. Tudo muda ao meu redor. Quando eu mudo no meu interior, todo o exterior muda. Tudo lá fora muda, porque é a minha energia, é o que eu estou vibrando, é o que eu acredito, é o que eu vejo. Né? Por isso tudo muda, né? Eu mudo e tudo muda. Então, gente, enquanto você estiver prestando atenção nos outros, no que está externo, né? Nas coisas que estão acontecendo com o outro e não com você, nada vai mudar na sua vida. Então, quem tem algumas frases, né, que as pessoas falam, né, tem uns vídeos que eu assisto, teve uma série que vai cuidar da sua vida, ou seja, olhe para você, esquece a vida do outro, esquece o outro, porque você tem que cuidar de você, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né, pensar mais em nós. E aí, entra e o que eu falo de sabotagem, autossabotagem que a gente falou semana passada, e a gente se sabota, porque você acha que você não é capaz de conseguir aquilo que você deseja, e você consegue. Então você mesmo vai dizendo não para você. Não faça isso, que nós temos esse poder maravilhoso que nos foi dado de a gente conseguir tudo que a gente quer, de ser quem a gente quer ser. Né? Então, deixa eu ver aqui alguns comentários. Do Marcos Paulo que quer. Ele é ótimo, né? Toda live tem um. Gente, então tudo certo. Esse era o recadinho que eu queria dar para vocês hoje, né? Fiquem mais atentos às crenças de vocês, porque elas governam a nossa vida. A nossa mente, gente, é um computador. As informações que você coloca ali e que você acessa são as que vão aparecer primeiro lá no seu histórico, né? Então, começa a observar quais são essas informações que você está acessando mais. E o que faz a diferença? Tudo que você for fazer, questione e aprenda, estude mais sobre você, né? Estude mais sobre você, gente, e isso muda a sua vida. E outra coisa que eu quero falar para vocês, faça meditação, gente. Aprenda a meditar. Não coloca isso, não tenha um preconceito sobre meditação, porque meditar não é ficar Quando você para e pensa, reflete sobre a sua vida, faz um silêncio interior, você está meditando. 5, 10, 8 minutos, aprendam a meditar, porque isso vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês, mas enorme, vocês não imaginam o quanto que vocês vão ouvir o que está lá dentro, né? Vocês vão entender e aprender a perceber, a ter intuição através da meditação. Eu falo que durante a meditação, né, o tempo todo quando a gente pede, você pede para Deus, né? Quando você fala, você está conversando com Deus. Quando você reza, quando você ora, você está pedindo, você está conversando com Deus. Quando você silencia, Ele fala com você. Então você só vai ouvir lá dentro do seu eu,
né, que está falando com você se você silenciar. E a meditação vai te trazer isso, né? Quem quiser aprender comigo, tem lá no portal, eu ensino o pessoal a meditar, a gente tem um passo a passo e vai fazendo repetição, mas tem vários vídeos por aí, tem vários vídeos no YouTube, vocês podem aprender, começa né, aos poucos. E eu tô aqui, tá, gente? Pode me chamar, não hesitem, pode me mandar mensagem, talvez eu não consiga responder num primeiro momento, logo que vocês mandarem, mas as dúvidas, alguma situação que vocês estejam passando, se eu puder ajudar de alguma maneira, vai ser ótimo, eu vou ajudar vocês, né? De repente, uma pessoa de fora falando alguma coisa e dar aquele alerta, tá bom? Então era isso, esse recadinho que eu tinha para vocês. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma vez, né? Daqui a pouquinho eu vou encerrar para poder, porque senão eu tenho medo de cair aí de novo, tá? Então compartilhe essa live, eu vou encerrar para ficar gravadinho ali, compartilhe com outras pessoas, divida isso. Comentem, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, gente, me ajuda a melhorar, a crescer, a divulgar isso, divulgar esse conhecimento, que para mim é muito importante, é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, eu amo estar aqui falando isso para vocês, eu adoro estudar sobre isso, isso me faz bem, tanto para mim, e eu acho que eu estou conseguindo passar um pouquinho disso para vocês, tá? Então, um beijo. Obrigada, obrigada Lu, obrigada Marcos Paulo, amo você. Obrigada Ellen, Jo, a Ana, o pessoal que tá todo aqui comigo. E quarta-feira, gente, tem mais, tá? Convide os amigos de vocês. Quando vocês verem lá, eu mando para vocês a live, compartilha, coloca no story de vocês lá para mais pessoas estarem aqui com a gente. Sil, um beijo, saudades de você. Obrigada, Ellen. Marcinha, obrigada. Tá? Assiste as outras lá, tá? Tem mais lá no YouTube e tem aí no Instagram, no IGTV. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.